O filme começa com uma reportagem que documenta casos de desaparecimento e morte. Relata-se que mais de 300 pessoas desapareceram na floresta ao redor de São Petersburgo. Alguns corpos foram encontrados completamente despidos e com marcas de agressão. Os moradores acreditam que essas pessoas estão sendo levadas por uma entidade maligna. Uma senhora recorda a história de uma mulher que vivia no vilarejo e agia de maneira estranha. Em um certo dia, essa mulher levou um menino para a floresta e desapareceu com ele. Após dias de busca, o garoto foi encontrado da mesma forma que as outras vítimas, sem roupas e com sinais de violência. Desde então, todos começaram a evitá-la completamente. Isolada e rejeitada, ela acabou tirando a vida. Os moradores do vilarejo acreditam que ela teve o destino que mereceu por suas ações. A cena seguinte mostra o treinamento de uma equipe de resgate em uma caverna. É apresentada Victoria, uma nova voluntária que está em seu primeiro dia e precisa salvar um homem ferido. No entanto, Andrei, seu chefe, interrompe dizendo que o tempo se esgotou, pois a vítima perdeu muito sangue. Ele pede que preparem a maca para retirar o cadáver. Em uma entrevista, comenta que a parte mais difícil do trabalho é encontrar um corpo sem vida. Durante o retorno, a equipe encontra a saída bloqueada por um desabamento. Victoria localiza uma passagem estreita e, embora fique presa por alguns instantes, é ajudada e consegue sair. A seguir, conhecemos a repórter Cristina. Irá acompanhar o primeiro dia de Victoria. Mais tarde, a caminho do treinamento, Andrei recebe um chamado informando que 2 irmãos entraram na floresta, sendo que apenas o mais novo retornou em estado de choque. O treinamento é suspenso, pois eles são a equipe mais próxima. Andrei informa que os garotos foram vistos pela última vez em uma área de pântano e mata. Harry comenta que a área é vasta e questiona de onde os garotos saíram, já que não há um vilarejo próximo. Seu companheiro explica que o vilarejo fica a cerca de 15 quilômetros dali e que nas proximidades há uma área de pântano considerada extremamente perigosa. O grupo chega ao local e Cristina inicia as filmagens enquanto Victoria demonstra desconforto com sua presença. Harry confere o sinal do rádio e percebe que a comunicação foi cortada. Dentro da van, Cristina nota um item estranho e o questiona. Harry explica que se trata de uma sirene de busca, mostrando como funciona ao ligá-la, mas o som alto incomoda a todos. Já na floresta, Andrei decide que o grupo irá se separar e chamar pelo nome do garoto. Ele fica com o cachorro e segue pela trilha, enquanto Harry e Victoria permanecem juntos, recebendo o aviso para não se afastarem. Harry demonstra ceticismo, comentando que é inútil procurar, uma vez que participou de 100 missões nos últimos 3 anos sem encontrar ninguém com vida. Victoria responde que talvez a sorte do iniciante esteja com eles, e os dois continuam a busca. Durante a procura, Victoria sente cheiro de queimado e avisa Harry, que diz não sentir nada. Mesmo assim, ela segue pelo rastro e encontra um brinquedo no chão. Harry a chama para que olhe à frente, e então ela vê uma mulher diante deles, totalmente despida e em completo estado de choque. Já durante a noite, eles se reúnem e fazem uma maca improvisada. Cristina grava o resgate, informando que a mulher não apresenta ferimentos e que suas roupas estão desaparecidas. Além disso, não sabem por que havia um brinquedo próximo à mulher. Os socorristas seguem à frente enquanto Cristina fica para trás. Ela explica o que aconteceu com a mulher quando de repente é derrubada por algo. O grupo não percebe e continua prosseguindo, deixando-a para trás. Cristina começa a ouvir um som estranho vindo da floresta e fica preocupada. Victoria aparece, ajuda a se levantar e pede que ela se apresse. Durante o caminho, precisam parar, pois a mulher começa a ter uma convulsão. Andrei percebe que há algo na boca da mulher e pede que segurem sua cabeça, pois vai verificar. Ele coloca os dedos na boca dela e começa a procurar, mas ela acorda nesse momento e começa a mordê-los. Com a ajuda dos colegas, ele consegue retirar os dedos e um pedaço de feno preso na garganta da mulher. Isso preocupa a todos, mas ao mesmo tempo alivia, pois agora a mulher consegue respirar. Victoria ajuda Andrei com seus ferimentos, enquanto Harry tenta contato pelo rádio, mas sem sucesso. Cristina pergunta se ele conseguiu e ele informa que a região não tem sinal. De repente, um grito aterrorizante ecoa e a mulher acorda assustada. Eles seguem para investigar e no trajeto ouvem o grito novamente. Harry corre acreditando ser o garoto e em seguida informa que era apenas o estalo das árvores. Victoria nota um símbolo estranho em uma árvore e avisa ao grupo. Ela sugere que parece um sapo, mas Elias discorda. Elias explica que símbolos em árvores secas indicavam locais sagrados, mas aquele parece algo maligno, deixando-o ainda mais intrigado pelas pernas quebradas da criatura. Cristina minimiza, chamando isso de lenda, e Andrei ordena que eles se apressem. Cristina toca no símbolo e sente uma sensação terrível, recuando rapidamente. De volta ao grupo, ela tenta filmar novamente, mas os socorristas a interrompem, pedindo que pare.
Eles alcançam a van e Cristina questiona sobre o garoto, enquanto Andrei responde que primeiro cuidarão da mulher. Durante a viagem, o grupo enfrenta problemas com a lama e o carro acaba atolando. Andrei entra no veículo e tenta acelerar, enquanto Harry e Elias empurram do lado de fora, mas não conseguem deslocar o carro. Cristina, preocupada, continua gravando a situação quando de repente ouve uma voz sinistra e corre assustada para perto dos homens. Sem muitas opções, eles decidem usar o guincho para desatolar o carro e continuam a jornada. Ao avançarem pela floresta, percebem que a estrada está bloqueada por destroços. Andrei manda Elias buscar a motosserra para abrir caminho, enquanto os outros permanecem no veículo. Elias e Andrei enfrentam dificuldades para ligar a motosserra. Nesse meio tempo, a mulher resgatada começa a tossir e Victoria, percebendo que ela está consciente, se apresenta, garantindo que ela está em segurança e perguntando seu nome. A mulher responde que se chama Zoya e avisa que nenhum deles conseguirá sair daquela floresta. Victoria se surpreende e pergunta o que Zoya quer dizer. Ela explica que se refere à viúva das sombras, que faz com que as pessoas que entram na floresta andem em círculos e se percam. Zoya narra a história antiga de Sofia, filha de um camponês, que estrangulou seu marido ao descobrir sua traição. Capturada pelos aldeões e culpada pelo crime, foi espancada com uma barra de ferro e teve as pernas quebradas. Depois despiram-na e a jogaram em um buraco sujo. Nesse momento, as luzes do veículo se apagam. Assustada, Cristina pergunta o que aconteceu, mas Harry tenta acalmá-la, dizendo que deve ser apenas um problema na fiação. Zoya continua a narrativa, dizendo que Sofia acabou se afogando no lodo escuro, e boatos começaram a surgir. Na véspera do dia de Nossa Senhora, o mal emergiu daquele buraco. Do lado de fora, Andrei percebe que Elias não está por perto e começa a se preocupar. De repente, Elias aparece ao seu lado, pálido como um espectro. Zoya conta sobre boatos de uma mulher morta com as pernas quebradas que assombra a floresta, matando quem entra e arrancando suas roupas. Victoria fica aterrorizada enquanto Zoya menciona que a viúva das sombras se vingará. Cristina pergunta mais sobre a história e Zoya repete que todos irão morrer. Assustada, Victoria tenta fechar a porta do carro quando Andrei aparece, assustando-a. Harry, buscando aliviar o clima, menciona que a história foi interessante, mas pede que Zoya descanse. Andrei comenta que a situação está complicada, já que a serra não funciona e a estrada está bloqueada. Elias menciona um caminho menor até a estrada principal que os fará voltar perto do ponto inicial. Victoria questiona o risco de se perderem e Andrei, irritado, afirma que isso não vai acontecer. Andrei tenta ligar o veículo, mas ele não responde, o que preocupa a todos. Depois de várias tentativas, finalmente consegue dar partida e iniciam o caminho de volta pela floresta escura. Algumas horas depois, descem do carro e Andrei nota que aquela estrada não aparece no mapa. Frustrada, Victoria decide conferir, mas Andrei prefere que ninguém fique sozinho e manda Harry com ela. Enquanto isso, Elias ajuda Cristina a gravar sua matéria. Ela começa a gravação dizendo que em poucas horas será o dia 14 de outubro, quando comemoram o dia de Nossa Senhora, a noite mais assustadora do ano, a última chance para os espíritos malignos atacarem. Comentando sobre as lendas, ela menciona que, embora hoje seja mais fácil compreendê-las, a situação muda quando se está perdido em uma floresta. Enquanto isso, Harry e Victoria encontram fenos na mata de maneira estranha. Harry diz que tudo aquilo é sinistro demais e sugere voltar, mas Victoria sente algo esquisito. Ao se virar, percebe que um dos fenos desapareceu, mas não há tempo para pensar, pois Andrei os chama de volta, avisando que encontrou o caminho certo. Ele está apressado para sair da floresta, mas os colegas pedem que ele vá devagar. Ele distraidamente menciona que sua esposa está esperando, quando as garotas se assustam com a aparição de um dos fenos na estrada, pelo qual Andrei passa por cima. Assim que abrem a porta, o cão da equipe corre latindo para a floresta. Harry acha que o cão farejou alguém e decide ir verificar com Elias. Cristina quer acompanhá-los, mas Andrei pede que ela fique para ajudá-lo. Elias questiona por que o cão não farejou Zoya antes, já que é treinado para isso. Harry não sabe a resposta e nesse momento ouvem o uivo do cão à distância. Elias sente uma presença estranha e ao se virar se assusta com Cristina. Ele pergunta o que ela quer e ela responde que deseja ficar com eles. Cristina responde que Andrei a liberou para vir com eles. Os dois concordam e pedem que ela fique por perto. No caminho, Cristina começa a fazer vários questionamentos e pergunta o porquê tinha uma pilha de feno na estrada. Elias acha que pode ser algum tipo de bruxaria, e comenta que já acharam gente sem roupa antes, e revela ter participado de 2 casos. Ela pede que ele espere, pois quer gravar esse relato. Enquanto isso, Andrei está consertando o carro quando alguém se aproxima. Andrei pensa ser Cristina e pede que ela pegue as chaves no banco, mas ela não fala nada e permanece imóvel.
Victoria aparece ao seu lado e lhe entrega as chaves. Andrei percebe que não havia ninguém ao seu lado e pergunta por Cristina. Victoria responde que ela foi atrás dos garotos faz 5 minutos. Elias menciona que encontraram um lenhador morto da mesma forma, sem roupas e asfixiado com lama por todo o corpo. Cristina pergunta sobre o outro caso e ele responde que se refere ao de hoje. Harry os interrompe, dizendo que encontrou uma pista. Andrei tenta ligar o carro, mas sem sucesso, e Victoria lamenta não terem encontrado o garoto. Andrei, apavorado, diz que não vão achar nada lá fora e que precisam sair dali urgente. Victoria o manda olhar para frente e ele percebe que o cachorro retornou. Andrei desce para buscá-lo, notando que o animal está sem coleira e se recusa a se aproximar do carro, afastando-se lentamente. Andrei começa a segui-lo enquanto o restante do grupo rastreia o cachorro até um buraco de onde ouvem seu choro. Harry avisa que vai entrar no buraco, mas Cristina o interrompe, dizendo que vai colocar uma mini câmera nele. Depois, Harry entra no buraco. No carro, os outros tentam contato via rádio e avisam que outra equipe está a caminho. Victoria não consegue falar por causa da interferência. Nesse momento, Zoya aparece com uma expressão demoníaca, dizendo que deveriam tê-la deixado lá e que ninguém sairá daquela floresta com vida. Ela alerta que a viúva tomará a forma de Victoria, fazendo-a deixar de existir. Ela ignora isso, pois Andrei retorna com o cão. A mulher se encolhe ao vê-los e Victoria nota que ambos estão agindo estranhamente, enquanto Zoya repete suas palavras ameaçadoras. Ao tentar sair do veículo, Victoria percebe que as portas estão trancadas e que Andrei não responde. Ao olhar para trás, vê que Zoya saiu do carro e repete que a viúva não deixará ninguém sair. Andrei engata o carro e começa a acelerar, mesmo com Victoria pedindo que ele pare. Harry está cada vez mais fundo no buraco, mas não encontra nada, e seus amigos começam a se preocupar. Ele continua vasculhando e encontra um celular, mas não percebe o corpo do garoto iluminado pela luz da câmera. Enquanto isso, Andrei acelera o veículo, e Victoria, percebendo que ele não vai parar, decide abandonar o carro pela porta traseira e pula na estrada. De repente, todos ouvem a sirene de resgate, e Victoria, sabendo do perigo, corre na direção de Andrei, apenas para encontrar a van afundando em um rio. Desesperada, ela vai às lágrimas sem poder ajudar o amigo, enquanto o restante do grupo corre para conferir a situação. Eles param abruptamente após ouvir o grito de Victoria e seguem na direção. Victoria chorava à beira do rio quando percebe Andrei saindo do rio e caminhando em direção ao outro lado. Ela começa a seguir e implora que ele pare, mas ele continua seguindo para dentro da floresta. O resto do grupo chega ao local do acidente e Harry, preocupado, quer mergulhar para encontrá-los. No entanto, é impedido por seus colegas, pois ele está agindo sem razão. Elias fala que vai conferir e, ao se aproximar do rio, o corpo de Andrei aparece boiando na superfície. Eles o retiram rapidamente da água e Harry tenta reanimá-lo em desespero. Elias o impede, afirmando que ele já está morto, e o ampara enquanto tenta consolá-lo. Cristina ouve um barulho próximo e avisa o grupo, que corre para verificar, acreditando ser Victoria. Victoria segue quem acredita ser Andrei até uma casa antiga na floresta. Ao entrar, encontra o imóvel encarando a parede e sem responder. Ao se mover, percebe que o falso Andrei imita seus gestos como se estivessem ligados. Ela se aproxima do falso Andrei e o puxa para frente. Ao fazer isso, percebe que aquela coisa não é seu amigo e sequer possui um rosto, e acaba desmaiando em seguida. O trio continua à procura por Victoria e encontram Zoya escondida debaixo da ponte, e pergunta o que houve com eles. Victoria acorda e começa a explorar a casa, onde encontra objetos estranhos, incluindo fardos de feno. Um retrato revela que a mulher da foto é Zoya. Em jornais espalhados, ela reconhece a mesma história contada por Zoya e, ao comparar as imagens, percebe que o homem morto era seu marido. Com isso, ela começa a considerar a possibilidade de que Zoya seja a viúva das sombras. Seu rádio começa a ter sinal e ela rapidamente tenta informar os amigos sobre o perigo de Zoya. Mas nesse momento, um dos fenos lentamente desce flutuando atrás de Victoria, e ao se virar, outro cai sobre ela. De volta ao grupo, Elias tenta interrogar Zoya para saber o que houve, mas ela permanece calada. Outra equipe tenta se comunicar pelo rádio, mas não consegue ouvir por estarem em uma área baixa. Elias diz que precisam sair dali e todos concordam, mas Harry quer voltar para buscar o corpo de Andrei. Usando o tablet para se localizar, percebem 2 câmeras conectadas no aplicativo e descobrem que uma é de Victoria. Elias decide reverificar e pede que Cristina fique com Zoya, mas ela quer acompanhá-lo, e ele recusa, dizendo que só atrapalharia. Ao longe, alguém aciona um sinalizador, mas ele se apaga antes que a dupla se aproxime. Durante a busca, ouvem a voz de um garotinho perguntando se querem brincar e encontram Victoria abandonada nos pântanos. Correm para socorrê-la e a levam de volta ao acampamento improvisado.
Victoria relata tudo o que viu na casa abandonada, incluindo o marido de Zoya, e acredita que Zoya seja uma bruxa, mencionando objetos de rituais e afirmando que ela fez algo com Andrei. Elias duvida, mas pede para ficar sozinho com Victoria e Cristina, assustada, recusa. Enquanto se preparam para a busca, Cristina tenta confortar Victoria, que afirma que Zoya irá matar todos. Cristina pergunta se Victoria conseguirá encontrar a casa novamente, acreditando que, se acharem provas de que Zoya realmente é uma bruxa, terão uma chance de sucesso. No entanto, elas rapidamente percebem que Zoya desapareceu e a preocupação se instala. Enquanto isso, Zoya realiza um ritual e Victoria a procura, segurando um sinalizador. Ao encontrá-la, Victoria pergunta o que aconteceu com Andrei, mas Zoya diz que a viúva não deixará ninguém sair. Ela explica que sem um sacrifício humano, a viúva não a libertará e que já não suporta mais essa situação. Em um momento de desespero, Zoya segura o cano do sinalizador e afirma que agora é a vez de Victoria, apontando-o para a própria cabeça e disparando em seguida. Cristina chega correndo e pergunta o que aconteceu, mas Zoya responde que não fez nada. Harry e Elias aparecem perguntando quem atirou e Cristina, furiosa, acusa Victoria, começando a gravá-la e questionando como se sente por ter matado 2 pessoas indefesas. Victoria defende-se, dizendo que não matou ninguém e alerta que todos estão em perigo, pois a viúva não permitirá que ninguém escape. Harry a amarra e Victoria pede que verifiquem as câmeras, insistindo que não foi ela. Elias se oferece para fazer isso, mas descobre que o cartão de memória está danificado. Harry lembra de um celular que encontrou antes e entrega para Elias. Ao inserir o cartão, eles encontram uma gravação dos garotos desaparecidos. O irmão mais velho decide pregar uma peça no caçula, mas ouve barulhos estranhos e vai investigar. Ao se aproximarem, veem Zoya despida, realizando um sacrifício para que a viúva deixe os vivos em paz. De repente, o boneco de feno pega fogo e Zoya se transforma em uma criatura e o irmão mais novo foge em pânico. O vídeo termina e Victoria repete as mesmas palavras, percebendo que Zoya os estava protegendo o tempo todo. Elias pergunta de quem, mas não consegue respostas, pois outro socorrista avisa que já estão no ponto de encontro. Eles acendem um sinalizador e começam a caminhar na direção indicada. Após algum tempo, Victoria comenta que parecem estar andando em círculos. Nesse momento, gritos aterrorizantes ecoam pela floresta e Victoria repete as palavras de Zoya. De repente, Harry é puxado para cima e brutalmente assassinado, fazendo com que o grupo entre em pânico e comece a fugir. Enquanto correm, Cristina e Victoria acabam tropeçando e Elias corre para ajudar Cristina. Quando se recuperam, percebem que o local está cheio de pedaços de roupas e estacas afiadas. O trio começa a investigar e Victoria encontra a coleira do cachorro, questionando para que tudo aquilo serve. Elias deduz que aquilo é uma armadilha para prender algo. Victoria vai conectando os pontos e percebe que estão no local onde a viúva foi enterrada. Uma outra equipe de resgate tenta entrar em contato, mas Elias está agindo de forma estranha, afirmando que não há saída daquele lugar. Cristina entra em pânico e implora que ele responda, e seus olhos de repente ficam negros. Elias revela que também irá morrer, mas a viúva quer uma delas. Ele se afasta, alegando que a viúva os escutou e começa a cavar o chão. Ao fazer isso, ele encontra uma figura sem rosto enterrada e é rapidamente puxado para baixo. Assustadas, Cristina e Victoria começam a correr novamente, mas Cristina acaba tropeçando. Victoria pede que ela se levante e volte a correr, mas logo ouvem um barulho aterrorizante vindo da mata. Victoria percebe que apenas uma delas pode sair viva, e as 2 estão amarradas por uma corda. Ela começa a cortá-la, mas é puxada pela criatura. Contudo, consegue cortar a corda, permitindo que Cristina viva. Cristina se arrasta pelo chão e encontra o ursinho do garotinho, mas sua lanterna acaba a bateria. Desesperada, procura algo na mochila e encontra alguns sinalizadores. Ela acende-os rapidamente, tentando iluminar o local para encontrar a saída. No entanto, em poucos passos, o sinalizador se apaga. Ela usa um isqueiro e, ao olhar para frente, pensa que vê Victoria, mas quando a criatura se vira, descobre que tem sua própria aparência e fica em choque. Algumas horas depois, Cristina é socorrida, mas permanece em estado de choque total. Na casa na floresta, vemos que Victoria assumiu o lugar de Zoya e agora realiza sacrifícios humanos para a viúva, encerrando assim o filme.